Bom dia a todos. Vamos dar início à abertura dessa audiência pública. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, convocada com o objetivo de debater os desafios e oportunidades dos data centers e a instituição de uma política nacional para processamento e armazenamento digitais no âmbito do PL 1680 de 2025. Esta audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento de número 29 de 2025 de minha autoria, requerimentos números 31 e 34 também desse ano, ambos do deputado Vitor Lippe, requerimento número 36 de 2025 do deputado Júlio César Ribeiro e requerimento número 39 de 2025 do deputado Márcio Marinho. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes. Em razão do número de convidados, as apresentações serão divididas em duas mesas. Cada palestrante terá 10 minutos para fazer sua exposição, não sendo permitidos a partes. No final das duas mesas será concedida a palavra aos autores dos requerimentos por até 5 minutos. Em continuidade, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos por até 3 minutos e as inscrições devem ser feitas por meio do sistema Infoleg parlamentar. Os palestrantes disporão do mesmo tempo para a resposta. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da comissão no portal da Câmara ou pelo YouTube no canal oficial da Casa. Após audiências, apresentações e multimídia serão disponibilizados para consultas na página da comissão. Os convidados que participarão desta audiência pública, aos quais faço um especial agradecimento, são os seguintes. Senhor Jorge Arbache, que é professor de Economia da Universidade de Brasília, UNB. Basílio Pérez, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT. Andrei Gutierrez, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Softwares, a ABS. E Luiz Tossi, vice-presidente da Associação Brasileira de Data Center, a ABDC. Luiz Henrique Barbosa da Silva, presidente executivo da Associação Brasileira de Prestadores de Serviços de Telecomunicações Competitivos, a Telcomp, e Michael Mohalen, gerente de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Cloud. E participando de forma virtual pela plataforma Zoom, a senhora Cristiane Viana Rauen, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, MDIC. Apresentados os convidados, vamos agora passar à composição das mesas. Convido então para compor a primeira mesa dessa audiência o senhor Luiz Tosi, o senhor Basílio Pérez e o senhor Michael Mohalen, por favor. Abre o Bom dia. Para iniciar, eu vou passar inicial a palavra para o senhor Luiz Tossi, que tem o período de até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Muito bom dia. Bom dia. Eu preparei uma apresentação, eu gostaria de passá-la para ajudar na compreensão. Bom, eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Data Center, que é a associação que representa a parte do mercado de data center que se inicia desde toda a cadeia de construção do data center até que engloba os operadores de data center, que são aquelas empresas que constroem os data centers para abrigar uma modalidade de inquilinos, né? Vamos dizer assim, como o nosso colega do Google Cloud. Então, hoje, a BDC ela tem mais de 200 associados, como eu disse, compreendendo toda a cadeia de data center, que vai... Tá, ok. Que estão distribuídos por todo o Brasil. Então, nós temos representantes
inclusive de data centers desde a Amazônia até o sul do país. É óbvio, com uma grande concentração no Sudeste, principalmente em São Paulo, né, no estado de São Paulo, na região que a gente chama que é o grande corredor de data centers, que é o trecho Barueri-Campinas. Algumas informações interessantes no mercado. Hoje, aqui nós temos os grandes operadores de data center do Brasil, que, como eu disse, são aquelas empresas que constroem para fazer um tipo de locação, ou para um único inquilino, como são as grandes empresas de tecnologia, ou para diversos inquilinos, que nós chamamos de multi-tenant, que são partes também da nossa, 80% delas fazem parte da nossa associação. Aqui nós temos hoje um mapa de distribuição de data centers no Brasil. Nós podemos dizer que hoje o Brasil tem em torno de 180 data centers comerciais, com um parque instalado em torno de 700 megawatts, que em número de data centers, hoje nós somos o 11º país em representatividade de mercado. Então, o Brasil é um país que tem uma presença, representa mais de 50% do PIB de toda a América Latina, e faz sentido porque é um grande mercado, e uma grande parte, praticamente todo esse contingente de data center é feito para atender o mercado local. Está ruim o microfone? Ok, acho que assim é melhor, né? Um potencial de crescimento, então hoje nós temos uma previsão de crescimento orgânico até 2030. Quando eu digo orgânico, o crescimento de, principalmente as aplicações de nuvem, com potencial de passar de 700 a 800 megawatts. Aqueles números saíram de 24, então a gente em 25 já estima que o mercado esteja em torno de 800 megawatts de potência instalada, com potencial de superar 2 gigawatts, ou seja, praticamente crescer mais 2 vezes até 2030. Isso é o crescimento orgânico das aplicações de cloud. E existe uma demanda, uma janela de oportunidade gigantesca, que são os data centers de inteligência artificial. É por isso que a indústria tem brigado, que seria uma atração extra, ou seja, buscar a atração desse investimento para que a gente consiga atrair principalmente os data centers de inteligência artificial de treinamento, que são grandes instalações e que não são sensíveis à latência. Então, a latência é aquele tempo que leva entre você dar um comando e receber o retorno. Então, os data centers de IA de treinamento, eles não são sensíveis à latência e pode estar em qualquer lugar do mundo. E só para vocês terem uma noção, quando nós falamos do investimento de data center, a parte construtiva, ela é aproximadamente 1/7 a 1/8 do investimento total. Então, a edificação e toda a cadeia de suprimentos que vão para deixar o prédio pronto para receber os servidores é aproximadamente 1/7 a 1/8 do investimento total. Então, nós trabalhamos em números do mercado, no investimento em torno de $1 bilhão para a construção de um data center de 100 megawatts. E dentro desse data center, a gente vai receber de 7 a 8 vezes em equipamento de TI. Esse número pode cair um pouco se for uma aplicação de cloud e pode subir um pouco se for uma aplicação de inteligência artificial. E os GPUs têm um valor agregado maior. Tem um estudo que foi lançado recentemente nos Estados Unidos, da Price, da PwC. Estão me ouvindo bem? Esse estudo é um estudo muito interessante, que ele diz o seguinte: ele mostra toda a evolução do mercado de data centers americanos desde 2018, de 2014 até 2023, que o mercado americano cresceu muito nesse período, e ele mostra que a cada $1 gerado em investimento para a construção e operação do data center, você tem em torno de aproximadamente 10% de salários de mão de obra diretamente envolvida nessa cadeia,
e em torno de 14% a 15% de salários indiretos que são complementares à cadeia. Então, nós estamos falando direto da cadeia, toda a cadeia de construção, operação, geração de hardware, software, etc. E esses 14% a 15% seria os ganhos de salário envolvidos na cadeia acessória. Hoje nós estamos passando por um momento de transição do mercado. Então, com os grandes investimentos, principalmente nos data centers de inteligência artificial, nós temos uma concorrência global, não é mais uma concorrência regional apenas por espaço dentro da América Latina, para as aplicações de cloud, aonde quem tiver as melhores condições vai atrair um investimento maior. Hoje, uma das grandes barreiras que nós temos para a atração desse mercado é a parte tributária. Quando nós falamos tributos, sempre pensando basicamente na parte mais onerosa do investimento, que é a parte dos ativos de TI. Mais um problema que nós temos hoje nós temos uma morosidade um pouco grande nos processos de acesso à rede básica da ANEEL, ONS, CPE, mas que já está sendo encaminhado, está sendo endereçado para que esses tempos sejam reduzidos, e uma complexidade um pouco elevada na parte de todos os licenciamentos. Então, um data center não é uma instalação de alto grau poluente, é nada mais do que uma edificação, porém ela tem todo investimentos acessórios, que são as linhas de transmissão, os links de internet, que entram numa parte de licenciamento que muitas vezes pode ser um empecilho. Estamos aqui para contribuir, né, com esse projeto de lei, a criação das EPADs, o 1680. Então, basicamente, o que seria nós apontamos como associação, como parte integrante desse mercado, os pontos de atenção. Então, a tendência de maior adensamento de data center próximo aos centros consumidores de serviços de nuvem, isso é natural. Então, hoje já existe esse adensamento, porque o grande consumidor dos serviços de nuvem está na região centro-oeste para baixo. Então, é natural que os grandes data centers de nuvem se adensem nessa região, justamente por causa de latência, que ele provenha serviços com a latência requerida pelo mercado. Existem umas diferenças importantes entre todos os tipos de data center, então isso é importante deixar claro, porque em algumas conversas que a gente está tendo aqui junto ao poder público, existe uma tendência de data centers são todos iguais, e eles não são. Então existem os data centers de cloud, que tem uma aplicação específica, os de IA tem outra aplicação específica, principalmente treinamento, a parte de inferência nada mais é do que um serviço de cloud. Mas os data centers públicos têm outra regulação, têm outra necessidade. Os data centers de uso próprio têm uma outra necessidade. Os de edge, que são os data centers de borda, também. Ou seja, é uma cadeia extremamente complexa que elas se complementam. Então, é muito perigoso, dentro de um projeto de lei, colocar todos esses data centers numa caixinha só. Porque eles têm graus de complexidade e necessidades diferentes. Então, hoje, um detalhe, né? Por causa do nosso custo Brasil, hoje o Brasil é um dos países que tem o serviço de nuvem mais caro do mundo, justamente por causa da carga tributária, principalmente da importação dos equipamentos de TI. A gente fala muito do Redata, então o Redata é uma medida provisória que está na boca do mercado, e o mercado todo anseia por ele, justamente porque o Redata, no meu ponto de vista, ele não é um projeto de renúncia fiscal. Ele é uma medida provisória que busca uma atração de investimento, e o principal é colocar o Brasil em pé de igualdade com os nossos concorrentes. Principalmente porque o Redata ele é muito focado, e ele é focado na redução de impostos de importação e antecipação da reforma tributária, principalmente em GPUs e equipamentos de TI de alta performance, que são os equipamentos
que fazem toda a diferença quando o tomador de decisão de investimento vai fazer a decisão se ele vai trazer esse data center para o Brasil ou vai levar para um país, para um outro país. E é importante lembrar que todo o resto da cadeia de construção, operação, gestão de data centers, ela vai continuar tendo os mesmos tributos, os mesmos impostos, a mesma carga tributária que ela tem. Então, naquele 1 bilhão de investimento, nós estamos tendo um custo tributário mais ou menos em torno de 15% a 20%. Então, quando nós dissemos, hoje tem, se eu não me engano, tem na lei orçamentária uma reserva de valores em torno de 5 bilhões de reais para o Redata. Se eu faço uma conta que eu consegui atrair 500 megawatts de TI, 500 megawatts de data center para o Brasil, e eu tenho um investimento em torno de 1 bilhão só na parte de construção, se eu vou tributar em torno de 15% a 20% desse valor na cadeia de construção, basicamente em 500 megawatts eu já cobri essa renúncia fiscal que a gente está tendo na isenção de GPU. Além do que, toda a parte tributária, toda a parte dos serviços que são gerados por esses data centers e a cadeia acessória, a cadeia de energia, toda a cadeia que ele movimenta, ela vai continuar sendo tributada normalmente. Tá? Então, a indústria de data centers é uma indústria extremamente regulada por padrões técnicos. Então, existem algumas normas internacionais e o Brasil, para curiosidade de todos, graças a um trabalho que tem sido feito em conjunto entre a associação, o mercado e a ABNT, hoje nós já temos uma norma brasileira, que é praticamente uma norma extremamente jovem, que é a família 22237, que é uma tradução literal da IEC, que é uma norma que está praticamente com uma defasagem de 6 meses a 1 ano do padrão europeu. Então, hoje nós já temos uma norma brasileira para dar padrões técnicos construtivos para essa indústria. Uma outra coisa que é importante é que existe um mito no mercado que um data center ele é um grande consumidor de energia elétrica, e isso ele é, mas o Brasil, um dos grandes atrativos para trazer esses investimentos para cá, que nós temos energia disponível e energia renovável. A nossa matriz é praticamente 83% a matriz elétrica de energia renovável. E os data centers que têm sido construídos no Brasil nos últimos 10 anos, eles não consomem água. Então nós não estamos tirando água da população. Então por que eles não consomem água? Porque praticamente todos os data centers que foram construídos nos últimos 10 anos e têm sido, usam um sistema de água de refrigeração de circuito fechado, e esse consumo de água é zero. Então para só um número de curiosidade, uma piscina olímpica abastece um data center de 10 megawatts em circuito fechado, que ele não consome, ele só recircula. Tá? E tem mais um dado interessante, tenho mais 30 segundos. Um dado interessante, existe um outro estudo que depois eu posso disponibilizar para os senhores, que Ashburn, nos Estados Unidos, na Virgínia, é um grande polo de data centers. Então esse estudo ele mostra que para cada dólar de renúncia fiscal que foi feita para a atração desse investimento, foi gerada para a região em torno de 12 a 14 dólares em receita para todos os entes públicos, tanto o município, o estado e União. Tá? E uma mensagem que é extremamente importante deixar é que a janela de oportunidade que nós temos para atrair os data centers de inteligência artificial para o Brasil, ela é extremamente curta. Por quê? Esses data centers eles estão sendo decididos e construídos hoje para ser implementado nos próximos 5 anos. O tempo médio de implementação do data center no Brasil é em torno de 18 a 24 meses. Então é importante que nós tenhamos leis, tenhamos medidas provisórias de atração de investimento numa janela de tempo muito curta, porque essa janela está passando. Basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado ao senhor, Luiz. Antes de passar a palavra para o Basílio, que avisar também que vai compor nossa mesa o senhor José Gautier Rodrigues, o diretor da Positivo Tecnologia. É muito bem-vindo. Depois no rodízio, só o senhor, por favor, tenha a oportunidade de estar conosco aqui.
e passar agora a palavra e dizer que nós, sim, nós queremos ouvir, é importante esses dados, é muito importante na construção e até mesmo do texto que vai ser depois colocado para os colegas para apreciação, que vocês vão trazer essas colaborações técnicas exatamente para nós aperfeiçoarmos a legislação. Então, muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o senhor Basílio Pérez. Obrigado. Inicialmente, agradecer a oportunidade. Fala com esse aqui, velho. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de participar dessa audiência. Vou passar. Tá? Bom, eu vou passar rapidamente sobre a Brint. Acho que fica mais fácil você. É melhor olhar aqui. A Brint é uma associação de provedores de internet. Nós temos quase 2.500 associados atualmente. E a ideia, a finalidade da Brint é basicamente defender todo o mercado nacional de internet e de telecomunicações. A gente defende tanto os associados quanto o próprio mercado em si. Esse gráfico aqui mostra o crescimento dos pequenos provedores de internet, que eles atualmente já detêm mais de 64% de todo o mercado de banda larga fixa no Brasil. Isso é um dado que eles vêm em crescimento constante. Esse gráfico aqui mostra uma coisa muito importante, que nas grandes cidades com cidades acima de 1 milhão de habitantes, 81% dos acessos são feitos pelas grandes operadoras. Nas cidades de 500 mil a 1 milhão, 61% só é feito pelas grandes operadoras. Quando chegamos nas cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, 53% já é de pequeno porte, ou seja, já tem uma preponderância de pequenas empresas fornecendo acesso de banda larga. De 30 mil habitantes a 100 mil habitantes, 82% são pequenas empresas que fornecem acesso de banda larga. E nas cidades menores, abaixo de 30 mil habitantes, 95% de todo o acesso de banda larga de acesso à internet é feito pelas pequenas empresas. Ou seja, esse gráfico mostra, esses são dados da Anatel, esse gráfico mostra que se não houvesse as pequenas empresas no Brasil, nós teríamos mais da metade da população estaria sem internet de qualidade. Agora vamos já falar do caso do PL. E nós vemos alguns riscos que a gente avaliou no texto e gostaríamos de fazer uns comentários. A criação inclui a viabilidade financeira e técnica, mas também tem uma questão de atendimento a prioridades governamentais. Mas não há um peso específico definido para esses critérios, o que pode levar a decisões menos técnicas. Ou seja, nós corremos o risco de alguma decisão por um atendimento de uma prioridade governamental, mas que não leva em consideração questões técnicas que pode ser prejudicial. Há uma falta de detalhamento na dependência da regulação, porque existem muitas coisas no PL que estão para posterior regulamento ou decretos presidenciais. E essa ausência de diretrizes mínimas pode gerar alguma insegurança jurídica, dificultar a atração de investimentos que dependem de previsibilidade. O processo de criação centralizado da criação dos EPADs, exclusivamente por decreto presidencial, sem uma previsão de participação do setor privado ou de audiências públicas. Isso pode limitar a transparência, pode afastar atores que têm conhecimento técnico prático, como no caso dos ISPs regionais. Aqui nós vamos entrar em algumas contribuições.
A primeira delas é uma inclusão explícita dos ISPs regionais nos EPADs. O texto reconhece que os ISPs regionais são parte da cadeia essencial para o funcionamento dos data centers. Hoje eles já respondem por mais de 50% da banda larga fixa no Brasil, garantindo capilaridade e conectividade que sustentam operações descentralizadas de armazenamento digital. Nesse sentido, há necessidade de integrar os provedores regionais na definição dos critérios técnicos para os EPADs. Além disso, sugerimos a criação de um comitê consultivo multissetorial das EPADs com governo, setor privado e sociedade civil, promovendo transparência ao projeto. As previsões de instrumentos específicos de incentivo. O PL deve incluir dispositivos mínimos que orientem a regulamentação, como, por exemplo, acesso prioritário a recursos dos fundos setoriais para backhaul e interconexões em áreas contempladas por EPADs. Margem de preferência em compras públicas para data centers que utilizem infraestrutura nacional e a rede de ISPs regionais. Estímulos creditícios e fiscais adaptados a diferentes portes de players, evitando concentrar os benefícios apenas em grandes hyperscalers. Critérios para a localização com foco na rede capilarizada. O artigo 2º lista como requisito para a criação dos EPADs a localização adequada no que diz respeito a acesso a insumos necessários. A Abrinter sugere que a conectividade de última milha fornecida pelos ISPs regionais seja explicitamente considerada como um insumo estratégico. A capilaridade das redes dos provedores regionais é um diferencial competitivo que pode garantir que os data centers sejam implementados em locais de alta viabilidade técnica, reduzindo custos de implantação e de operação. Sustentabilidade proporcional. O PL prevê o uso de energia de baixo carbono, mas deve adotar padrões escaláveis adequados ao tamanho do operador. Como foi explicado na apresentação anterior, os data centers não são todos iguais, existem tamanhos e formatos e características diferentes. Sem uma adequação nessa questão do baixo carbono, os pequenos e médios data centers podem ser excluídos por terem exigências desenhadas apenas para grandes operadoras. E aqui, como já concluindo, o PL é um avanço importante para a Política Nacional de Armazenamento e Processamento Digital. Contudo, para que seu modelo seja inclusivo e eficaz, é fundamental valorizar os ISPs regionais como atores estratégicos para a expansão digital, criação de mecanismos de participação multissetorial, assegurar a previsibilidade mínima na lei quanto a incentivos e instrumentos, tornar os critérios técnicos mais claros, reduzindo riscos de subjetividade e de concentração de benefícios. Com esses ajustes, o projeto pode se tornar uma ferramenta efetiva para descentralizar a infraestrutura digital no Brasil, estimular a inovação e competitividade e consolidar o país como um polo estratégico de data centers. É isso, agradeço, obrigado. Eu que agradeço. Já vou passar a palavra para o senhor José Gautier Rodrigues, para fazer sua apresentação. Na verdade, ele está aqui? Está aqui, já está aqui. Até pedir a gentileza ao Luiz e ao Basílio para a gente fazer. Convidar. Luiz, você está combinado também de poder compor a mesa aqui com a gente, por favor? Sim. Mas antes de passar para o Zé Gautier, eu pedi primeiro, que já que eu inverti a ordem aqui, para ele compor na mesa, e a palavra agora segue a sequência com o Michael Moraes. É Michael ou é Michael? Você falou certo, Michael. Eu estava numa dúvida básica aqui, então eu também com o meu nome, então andar no mesmo. Então, só tem 10 minutos, se for necessário de prorroga, mas para a gente fazer essa apresentação. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente dessa sessão, deputado Davi Soares. Eu a quem agradeço pelo requerimento, pelo convite dirigido ao Google Cloud. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo convite, agradecer ao deputado Ricardo Barros, deputado Zacarias Calil pela presença.
deputado Lucas Fernandes pela iniciativa da proposição desse projeto de lei, importante. Enfim, o prazer de participar desse debate. Senhoras, senhores presentes, em nome do Google Cloud, eu estou aqui representando o Google Cloud, eu agradeço muito a oportunidade de contribuir com essa discussão técnica sobre o projeto de lei 1680, é um projeto importante, é uma proposta que aborda um pilar central da economia moderna, que é justamente a infraestrutura de processamento e armazenamento de dados. Várias das nossas discussões legislativas e econômicas passam por esse debate, portanto, absolutamente pertinente esse projeto e essa discussão hoje nessa comissão. Eu queria começar pelo mais evidente, que é a razão de ser do projeto de lei. Os data centers hoje, acho que é falar o óbvio, mas são reconhecidos como infraestruturas fundamentais, infraestruturas críticas nas nossas sociedades. Eles formam essa base física que permite justamente o provimento desses serviços digitais, desde os mais rotineiros até aqueles mais avançados, que têm se tornado, felizmente, mais comuns, como o avanço da inteligência artificial, nas suas soluções mais sofisticadas, e esses saltos recentes que a gente viu na pesquisa e na ciência, no avanço da ciência e tecnologia. Na medida em que os data centers se tornam cada vez mais importantes, já são e tendem a ser estruturas mais centrais, essa competição global para atrair os investimentos para a construção desses data centers também se torna mais intensa. Esse é um processo racional evidente. E na medida em que essa expansão se torna justamente uma disputa global, o processo segue uma análise muito rigorosa e bastante clara, que passa por fatores técnicos, regulatórios e econômicos. Eu espero tratar deles hoje nesses 10 minutos. Nesse contexto que eu introduzi, a iniciativa de instituir uma política nacional de processamento de dados digitais é um passo muito construtivo, muito pertinente, como eu já falei. O projeto ele reconhece essa necessidade fundamental de tratar o tema de uma maneira estratégica, como ele deve ser tratado. Essa análise que eu espero contribuir hoje, trazer e contribuir com o projeto, deputado Davi, ela se concentra nos elementos que, da nossa perspectiva técnica, vão ser cruciais para o sucesso dessa política e de outras políticas semelhantes. As ZEPADs propostas pelo projeto, essas zonas especiais de processamento e armazenamento digitais, elas formam um conceito muito interessante, como um instrumento capaz de fazer algo que é essencial, que é a coordenação de dois movimentos. Por um lado, as ações necessárias da administração pública local e do setor privado, ou coordenar essas iniciativas e também o aporte de investimentos. Coordenar, sincronizar esses dois movimentos é fundamental para que esse projeto, para que essa política seja efetiva. Mas é fundamental que se diga que a eficácia dessa futura política ela depende diretamente da qualidade da futura regulamentação e implementação, como meu colega mencionou. A gente já viu em outras agendas públicas, bons marcos legais bem intencionados, eles podem ser neutralizados por gargalos práticos, e a gente quer evitar isso nesse caso. Então, nesse ponto que eu gostaria de me focar, permitam-me detalhar 3 pontos técnicos para esse debate, que eu considero essenciais para contribuir com o projeto de lei. O primeiro deles é a qualidade da infraestrutura habilitadora. O artigo 2º do projeto, ele fala, tem termos-chave, ele fala em localização adequada e acesso a insumos. Tecnicamente, esses dois aspectos se traduzem em condições muito específicas. Um data center, por exemplo, de hiperescala, exige mais do que a proximidade, o aspecto regional, a proximidade de uma fonte de energia. Isso é importante, mas ele exige mais do que isso. Ele demanda acesso a múltiplas subestações para garantir a chamada redundância e estabilidade dessa rede. Também é crítico que o acesso de rotas de fibra ótica sejam presentes, rotas de alta capacidade, com diversidade de operadores, de forma que se assegure a resiliência dessa operação. Um aspecto importante também, a matriz energética limpa do Brasil é um diferencial competitivo e esse aspecto vem sendo repetido, felizmente, em diversos debates, isso é uma realidade.
Mas o aproveitamento desse potencial, que é um diferencial, como eu disse, ele depende da existência de uma infraestrutura de transmissão robusta, que chegue até os locais designados como os EPADs. São aspectos evidentes, mas é importante que se pontue que o sucesso da política depende de alguns aspectos como esse, né? Portanto, esse planejamento integrado entre demarcação, por um lado, das zonas das EPADs, e, por outro, a expansão coordenada dessas redes de energia, por um lado, de telecomunicações, é fundamental. O projeto prevê a possibilidade, inclusive, de cancelamento e cassação em caso de não cumprimento de certas etapas, mas é fundamental que essa coordenação seja bem feita para além, claro, da criação das zonas, né? O segundo ponto que eu queria destacar é o ambiente regulatório. Esse aspecto ele é mais geral, ele não afeta apenas essa política pública. Essa é uma discussão que permeia vários outros debates, mas é fundamental neste caso. A gente está falando de atração de capital de investimento intensivo, esse que financia o desenvolvimento de data centers nessa escala. Isso exige um ambiente de alta previsibilidade e com alguma agilidade no processo de licenciamento. Então, há uma corrida global para o investimento, como mencionou o meu colega de mesa, o Luiz Tossi, da BDC, e esse é um grande desafio, né? Para além da criação das EPADs, um desafio fundamental, que talvez seja um desafio paralelo ao projeto, mas que impacta paralelo ao projeto de lei, mas que impacta nessa política pública, é justamente essa otimização dos prazos para licenciamento, tanto ambientais quanto de construção. Esses são desafios, gargalos importantes do Brasil. Bem como uma maior clareza do tratamento tributário. A gente está, como se sabe, a gente atravessa um momento de reforma tributária, isso também já foi mencionado, mas para viabilizar projetos de longo prazo como esse, reforço a fala do meu colega Luiz, vai ser fundamental ter essa visibilidade, essa clareza sobre como vão incidir os novos tributos sobre importação de equipamentos críticos, como servidores, os equipamentos de rede, os sistemas de refrigeração de alta eficiência e os serviços prestados a partir dessas EPADs. Então, a competitividade de uma EPAD ela vai ser diretamente proporcional à eficiência deste ambiente regulatório que a cerca. Vale enfatizar esse ponto, muito importante. E, por fim, meu terceiro e último ponto é o equilíbrio entre o estímulo que se quer trazer com esse projeto de lei, ou melhor, com a política pública a ser criada com o projeto de lei, e o mercado. Esse é um equilíbrio importante e delicado. O artigo 5º do projeto ele prevê uma mudança na lei de licitações, né, para criar a possibilidade de compras públicas restritas para serviços hospedados em EPADs. Acho que esse é um sinal muito positivo e fomento à demanda e ao investimento, não há dúvida. No entanto, é fundamental também que a gente use esse critério, use esse elemento com certa cautela. Uma aplicação criteriosa é fundamental, né? O objetivo tem que ser estimular um ecossistema competitivo, mas não criar, como a gente já viu em outras políticas de incentivo, reservas de mercado que, no final das contas, que no longo prazo, limitem a inovação ou aumentem o custo para o próprio setor público brasileiro. Então, a demanda governamental ela é um elemento fundamental, ela sinaliza pontos importantes para o mercado, mas a sustentabilidade econômica desse projeto, desses polos, das CEPADs, tem a ver com a capacidade de servir não apenas ao governo, mas todo o mercado privado, nacional e internacional. É importante também, o último ponto, o artigo 5º do projeto de lei, ele mantém, então veja, ele altera um aspecto da lei de licitações, mas mantém outro dispositivo já existente, previsto na lei, a 14.133, lei de licitações, para dar condições, atribuir a condição de estratégico a bens e serviços de tecnologia desenvolvidos no Brasil. Esses são mecanismos, esse é um ponto fundamental que merece uma avaliação cuidadosa, e digo por quê. Essa infraestrutura de hiperescala, pela natureza que ela tem, ela depende de uma cadeia de suprimentos global, e de componentes de hardware sofisticados, altamente especializados, para operar com eficiência máxima e segurança, e eles nem sempre têm equivalentes nacionais. Então, a aplicação do critério de produção local, embora ele seja importante e compreensível, ele pode, como aliás já vem acontecendo em relação à importação de insumos de data center, ele pode, talvez de forma não intencional, limitar o acesso ao país, a tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado global. Justamente no afã de incentivar a indústria nacional, pode haver um efeito contrário. Então, com a intenção de proteger a indústria nacional,
pode ser que sejam impedidos de operar no Brasil os insumos de mais alta qualidade. A gente já vê, como eu disse, isso acontecendo em alguma escala, portanto, é importante. Esse ponto não é endereçado no projeto, como eu disse, o projeto não altera, mas fica uma sugestão para que o projeto talvez avance também neste ponto, ao criar critérios mais claros sobre o que é o equivalente nacional. Hoje, esse processo é muito subjetivo na definição do próprio governo federal. Enfim, eu concluo por aqui. O Google Cloud acompanha e vai continuar acompanhando o desenvolvimento desse projeto com muito interesse. Essas decisões de investimento em infraestrutura que nós, do Google, e outras empresas fazem são parte de uma estratégia global de longo prazo. E o Brasil possui ativos importantes, é um destino sempre muito importante. Essa política nacional, se bem implementada, e a gente espera que seja, ela endereça de forma bem pragmática os desafios técnicos, logísticos e regulatórios e tem o potencial de levar a competitividade do país. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite, eu estou à disposição dessa casa, do Poder Executivo, para colaborar durante a tramitação do projeto ou mesmo nas etapas posteriores de regulamentação, compartilhando a nossa experiência internacional na construção de data centers. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez o deputado Zacarias Calil e o deputado Ricardo Barros, que retornou à comissão, e obrigado, deputado Davi, novamente. Muito obrigado, parabéns aí pela sua apresentação. Sim, obrigado. Passa a palavra agora ao senhor José Gautier Rodrigues, para fazer sua apresentação por 10 minutos. Alô. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Davi Soares e deputado Ricardo Barros. Queria aqui apresentar a credencial da indústria nacional na questão da política, na política de data centers do país. A indústria nacional de supercomputadores, tanto para a inteligência artificial quanto para data centers. Acho que o primeiro ponto que eu quero abordar é a questão da ansiedade que está a indústria na questão do REDATA, aguardando o REDATA, que é o Plano Nacional de Data Centers. Temos certeza que isso aí vai trazer bastante benefício para o setor, de uma maneira geral, não só para os adquirentes do data centers, mas também para a indústria nacional. Noticiar, em contrapartida, uma ordem executiva do presidente Trump, que saiu no dia 23/6, especificamente. Eu não sei se vocês têm essa notícia, mas é uma política, não vou dizer uma política igual REDATA, mas é uma política de exportação criada, foi publicado nesse dia 23 de junho, em que em 90 dias a Secretaria de Comércio americana publicará políticas de exportação, fomento e exportação de máquinas e supercomputadores, data centers de uma maneira geral. Então, no mundo ideal para quem adquire, se não houver o que a indústria nacional ela compreende que não é o caso, mas tanto para a importação no Brasil haverá benefício fiscal dado pelo governo americano e o governo brasileiro. Então, essa credencial que eu falei da indústria nacional, o que é importante aqui no Brasil hoje nós temos 7 grandes fabricantes de supercomputadores, todos eles associados na associação ABINE, representando não só empresas brasileiras, empresas americanas, empresas asiáticas. Então, acho que o final para dar essa credencial, estou sendo assim bem sucinto, bem rápido, são os maiores data centers em operação no Brasil, que foram inclusive adquiridos pela nossa petroleira, a Petrobras, seja eles o Atlas, o Fênix, o Dragão e o Pegasus, todos eles produzidos no país com PPB, fornecidos pela Positivo Tecnologia. Em recente adjudicação do último bid que a Petrobras fez, que será o maior data center da América Latina, ainda não posso comentar a capacidade, só posso dizer efetivamente que é a maior máquina da América Latina,
foi adjudicada pela Petrobras agora, será montado no Brasil, que demonstra isso. A indústria nacional ela tem capacidade, ela tem qualidade. É isso. Muito obrigado. Passa a palavra agora à senhora Cristiane Viana Rauen para fazer sua apresentação por 10 minutos pela plataforma Zoom. Olá, bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim, alto e claro. Perfeito, muito obrigada. Eu gostaria então de saudar os deputados Pedro Lucas, Davi Soares e demais autoridades presentes à mesa, além dos meus colegas de mesa também, né, das mesas que estão hoje conosco presentes. Agradecer em nome do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços o convite para participar dessa audiência e discutir esse projeto de lei que está inserido hoje no que é considerada uma das principais pautas das agendas de políticas públicas ao redor do mundo, né? São as ações de estímulo à economia digital. Esse projeto, deputados, colegas de mesa, audiência, está em linha com uma série de iniciativas que o governo federal tem conduzido e, mais recentemente, tem fortalecido. Eu gostaria de colocar entre elas a Política Industrial Brasileira, a Nova Indústria Brasil, conhecida como NIB, e principalmente a missão 4 da NIB, né, com seu objetivo de aumentar a digitalização das empresas brasileiras. As metas são de digitalizar 25% das empresas industriais brasileiras até 2026 e 50% delas até 2033. Também queria mencionar aqui algumas ações que têm sido conduzidas e muito fortalecidas, com amplo apoio do governo e também do próprio Legislativo brasileiro, que são as ações no âmbito do Comitê para a Transformação Digital, conhecido aí como CIT Digital, né, que incluem tanto o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, uma política nacional para a economia de dados, né, essa política visa a estabelecer regras de compartilhamento de dados não pessoais, criar espaços para compartilhamento de dados, que são hoje o vórtex, né, da inteligência artificial no mundo e no contexto brasileiro não pode ser menosprezada, além da própria política nacional de data centers, né, que aí a capacidade de processamento de dados, adensando cadeias de valor digital e trazendo soberania à economia digital brasileira. E eu gostaria de mencionar algo bastante tangível do porquê ações voltadas à infraestrutura digital e em particular a infraestrutura de armazenamento e processamento de dados é um assunto importante e muito estratégico para o atual contexto brasileiro, né? Em primeiro lugar, porque dados são o principal ativo econômico da atualidade. Então, a gente não pode se furtar a dizer que, num contexto em que hoje uma economia digital representa 15% do PIB mundial, nenhum país do mundo pode se furtar de participar de um processo em que se beneficie de uma infraestrutura digital com prontidão para se beneficiar de um processo virtuoso de compartilhamento de dados, de gestão de dados, de processamento e armazenamento de dados, como é o foco aqui do projeto de lei que estamos nos debruçando hoje, né? Em segundo lugar, porque o Brasil se posiciona hoje como o hub mais atrativo e interessante para a instalação de data centers no mundo. Isso não é novidade para ninguém, há meses a gente discute isso, nessa própria casa a gente vem discutindo isso com muita profundidade, né? Mas, em particular, o Brasil tem sido esse hub de atração de investimentos para a instalação de data center por uma questão muito específica e que é uma questão de uma vantagem comparativa inegável, né? A sua fonte energética limpa e abundante, o seu posicionamento geográfico também bastante favorável, né? Muito próximo a importantes infraestruturas de conectividade, algo que foi mencionado pelos colegas que falaram anteriormente a mim, e pelo seu grande mercado promissor consumidor, né? É importante, então, que a gente destaque aspectos relacionados a uma janela de oportunidade para o aumento da demanda de data centers, né, que está muito aquecida pelo advento da inteligência artificial. O que favorece ainda mais o contexto brasileiro, porque data centers de inteligência artificial em específico, né, que também foi mencionado aí pelo colega Gautier,
pelo colega do Google, né, que são data centers para rodar modelos ou inferências de inteligência artificial, consomem 70% mais energia do que data centers convencionais. Então, não à toa, muitos players internacionais têm visado o Brasil cotidianamente para manifestar interesse em instalar os seus data centers no mundo, no Brasil, perdão. Só nos Estados Unidos, os investimentos em data centers e data centers de inteligência artificial mais que dobrou nos últimos anos, né? Em 2023, aqui eu trago alguns dados, o investimento total de capital da Google, da Microsoft, da Amazon foi superior ao de toda a indústria de petróleo e gás americano, e totalizou aí cerca de 0,5% do PIB dos Estados Unidos, né? Esse investimento em expansão de data centers de inteligência artificial. Atualmente, o Brasil possui uma participação pequena no mercado mundial, acho que isso foi algo também mencionado pelo colega da BDC. A gente tem um total de 189 data centers no país, o que representa cerca de 2% do total mundial, o que dá para a gente uma grande vantagem em termos dessa percepção e dessa janela de oportunidade que tem se aberto aí, que tem sido aberta aí nos últimos meses para a atração de novos data centers. E as empresas de data centers têm a instalação dessa infraestrutura no Brasil com muito mais contundência. Os dados do Ministério de Minas e Energia registram um elevado crescimento dessa demanda nos últimos meses para a instalação e acesso à rede primária de energia elétrica, né? Cálculos também do Ministério da Fazenda estimam que uma política nacional de data center, que é algo que a gente também tem conversado no governo e nas interações com o parlamento, possam atrair investimentos em data center em torno de 2 trilhões de reais nos próximos 10 anos. E os investimentos já anunciados no Brasil para os próximos anos, até o horizonte de 2032, somam 34 bilhões e meio de reais, né? Então, esses são investimentos que não podem ser desprezados. E é diante dessa janela de oportunidade que o Ministério da Indústria está apoiando o estabelecimento de uma política específica voltada para o fortalecimento da infraestrutura digital brasileira, né, em particular para a instalação e a modernização desses data centers. Nós já estamos envolvidos num esforço coletivo, interministerial, liderado pela Casa Civil, em grande articulação com o Congresso Nacional, entidades empresariais. Estou vendo muitos colegas aí participando da audiência de hoje, e a própria sociedade civil, né? Essa política que está sendo estruturada é uma política que está prevendo medidas importantes e impactantes para cobrir alguns pontos que essas vantagens comparativas que eu mencionei ainda não são capazes de sustentar a efetiva instalação dos data centers, né, o efetivo compromisso de investimento dessas empresas de data center. A primeira medida, então, é a promoção de um alívio tributário sobre produtos das tecnologias de informação e comunicação. Esses produtos hoje representam cerca de 70% a 80% do CAPEX de investimento em data centers, e hoje esse investimento ainda é muito caro no Brasil comparativamente a outras regiões, né? Então, a promoção desse alívio tributário, que é um compromisso que já está sendo firmado pelo Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério da Indústria e outros ministérios parceiros, como Ciência e Tecnologia, a própria Casa Civil, é algo que está sendo aventado no âmbito do que já foi mencionado aí na audiência como REDATA, né, que é o nosso regime para os data centers. A segunda medida dessa política é a medida da criação de linhas de fomento à produção nacional de equipamentos e serviços digitais e de infraestrutura de data centers, tá? Não dá para deixar de mencionar que são linhas de fomento que também devem ser associadas a políticas de compras e margens de preferência para a aquisição desses equipamentos e de serviços também associados a essa cadeia, né? E, por fim, a última medida que eu gostaria de destacar aqui é o apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento e formação de mão de obra, né? Algo que a infraestrutura digital brasileira não pode se furtar, né? E essa nossa política de data centers consiste numa grande iniciativa com foco nisso e nessas outras 3 medidas. Talvez seja a maior iniciativa brasileira com foco no adensamento de cadeias produtivas e no desenvolvimento da economia digital brasileira já previsto, né? As contrapartidas para todos esses incentivos e as medidas aqui previstas dentro da Política Nacional de Data Centers tendem a incluir aí o atendimento a critérios de sustentabilidade ambiental e energética, haja vista o consumo, né, intensivo de energia e os impactos ambientais no contexto dessas instalações físicas. Então, a ideia é garantir o mínimo impacto sobre matrizes nacionais hídrica e energética,
além de ações de estímulo à capacitação de recursos humanos e ao desenvolvimento das competências no contexto da economia digital. Nesse sentido, quer demonstrar, né, eu, enquanto porta-voz desse ministério, dos ministérios parceiros dessa política, é que o que a gente está defendendo é uma política de estímulo à infraestrutura de data centers que preveja, acima de tudo, contrapartidas voltadas ao fortalecimento da economia digital brasileira, uma economia digital que seja competitiva, integrada às cadeias globais de valor e, acima de tudo, soberana, né? Trata-se, então, de um contexto em uma janela de oportunidade, novamente mencionando essa janela, né, esse janelão que está se abrindo aqui para as políticas brasileiras, que o Brasil não pode deixar de aproveitar. E reforço novamente, né, o momento é agora, né? Os ciclos de investimento são muito curtos nesse segmento dos data centers, e a taxa de obsolescência tecnológica, ainda mais num contexto de inteligência artificial, é extremamente elevada. É importante que a gente consiga fazer, então, uma arquitetura conjunta, né, para que a política saia, uma política completa, prevendo benefícios, prevendo contrapartidas e prevendo a visualização de um contexto que não seja só a infraestrutura do data center em si, mas que mobilize toda a economia digital brasileira como um todo, né? Então, o MIDIC está à disposição para o diálogo e para a construção coletiva dessa agenda. Novamente, a gente se disponibiliza aqui a traçar essa parceria com todos os senhores, tanto no contexto do PL 1680, quanto no contexto das discussões sobre a economia digital nacional. Agradeço a todos e estou à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Eu tenho percebido aqui que muito se fala sobre energia, né? Manter os data centers aí, principalmente com 100% de energia renovável. Mas é meio complicado. Eu estou vendo que chegou aqui agora a notícia lá de São Paulo, presidente. O aeroporto de Guarulhos está há mais de 30 minutos sem energia no Terminal 3, que são voos internacionais, né? Quer dizer, então, é uma infraestrutura aí que a gente tem que trabalhar muito. Passa a palavra agora ao senhor Jorge Arbach, para fazer sua apresentação por 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado a essa comissão pelo convite, deputado Pedro Lucas, deputado Davi Soares e também demais deputados. Uma grande alegria, uma grande honra também participar de uma conversa, de um debate tão importante quanto esse tema aqui. Eu queria me juntar aos que me antecederam sobre a muito crítica importância da agenda de data centers, né? Já foi falado, eu não vou repetir, trata-se de uma infraestrutura essencial para o século XXI, e dotar o Brasil de uma infraestrutura capaz de apoiar o desenvolvimento econômico e o seu setor corporativo e acadêmico é seguramente um tema fundamental. Alô? Vocês me escutam? Eu queria... já foi muito falado antes de mim sobre os benefícios dos data centers. Eu queria apenas fazer algumas ressalvas de temas que esta casa poderia levar em conta quando se trata de data centers. Mas antes disso, uma pequena nota, como a palestrante que me antecedeu mencionava, a razão, pelo menos o leitmotiv, a razão mais imediata que explica todo esse movimento de vinda de data centers para o Brasil nesses últimos meses, né, é exatamente o que foi mencionado, né, a disponibilidade de energia renovável já no grid, né, uma energia que entrará no grid nos próximos anos, como é o caso de China, Estados Unidos, Europa e tantos outros, que têm matrizes elétricas muito aquém da matriz elétrica do Brasil. Para você, que a do Brasil, como os senhores sabem, é 90% renovável, a dos Estados Unidos 24% renovável, a da China 32% renovável, a da Europa 45% renovável. Para os senhores terem uma ideia dessa vantagem que o Brasil oferece, na melhor das hipóteses, Europa, China e Estados Unidos teriam uma matriz tão elétrica, tão renovável quanto a do Brasil, num prazo de pelo menos 18 a 30 anos, a se manter os investimentos atuais, isso feito
com cálculos bastante conservadores. Isso aqui coloca o Brasil no mapa dos data centers, né? Não só a disponibilidade de energia já, mas de uma energia renovável, que é parte do esverdeamento desse setor. É por isso que eu digo que não é exatamente o caso de o Brasil estar competindo por data centers com outros países. Isso não se verifica. Isso é só uma hipótese que não está ancorada em evidência empírica. A situação do Brasil é muito especial e continuará sendo especial, na medida em que essas condições de infraestrutura já mencionadas seguirem se verificando. Bom, sobre ressalvas que talvez valesse a pena a Câmara levar em conta, obviamente, a questão da energia. Por mais que o Brasil já tenha energia disponível no grid, e tem bastante energia, mas o consumo de energia pelos data centers é algo absurdamente elevado. Não é que é elevado, será a maior fonte de consumo de energia pelas próximas décadas, em níveis desconhecidos por nós todos. Então, por que isso é importante? Porque sim, o Brasil tem energia hoje disponível, mas o consumo poderá ser suficientemente importante para ele causar problemas para os demais consumidores. Para os senhores terem uma ideia, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que é onde mais se encontra, que é o maior hub de data centers do mundo, existe uma inflação de energia e de água por conta do grande consumo de data centers. Então, toda a população paga por essa inflação. Todos os demais setores corporativos pagam por essa inflação. Para os senhores terem uma ideia, existe uma fila de empresas que pretendem entrar no estado da Virgínia e que não podem entrar, porque tem que seguir essa fila, porque não existe energia disponível. Por quê? Por causa do elevadíssimo consumo de energia. Sobre a água, que é um outro tema de extrema importância, em especial nas zonas que têm estresse hídrico, como é o caso de muitas partes do Nordeste, sim, muitas vezes se argumenta que o uso da água será água de reuso. Só que a água de reuso é o plano B para quando acabar a água convencional. Se você compromete a água de reuso, você vai ter que ir para o plano C. E qual é o plano C? Água dessalinizada. Só que a água dessalinizada é várias e várias vezes mais cara. Muitas e muitas vezes mais cara. E a pergunta é, eu tenho que trazer, se você vai fazer um cálculo rigoroso, você tem que trazer para valor presente o que poderá acontecer naquele projeto. Não há como desconsiderar esse tipo de questão. Porque senão você vai levar para as demais pessoas, para o Estado, para o governo e outros mais, todo o custo, não só da infraestrutura, mas também da inflação que poderá haver nesse setor. Então, não pode ser desconsiderado, não há como ser desconsiderado. Nós já aprendemos com as experiências internacionais, inclusive a dos Estados Unidos, que isso pode acontecer. A maior fonte de experiências com problemas que hoje existe está exatamente nos Estados Unidos, não em outros, embora isso aconteça em vários outros países também. Um outro tema é o tema do emprego. Quanto que esses investimentos geram de emprego? Praticamente nada. Qual é o impacto dessas infraestruturas nas cadeias regionais de valor? Praticamente zero. Qual é o impacto nas pequenas e médias empresas? Quase nenhum. Então, é preciso também se levar em conta, e não se pode comparar esse tipo de atração de investimento com investimentos que são de cadeias de valor, com grande impacto na geração de tributos, de riqueza, de empregos, de apoio a pequenas e médias empresas, de empresas grandes. São coisas muito separadas, e quando você vai alocar recursos fiscais para esse tipo de destino, é preciso você saber se você tem recurso para todos os demais setores também. Senão, você tem que pensar dentro do esquadro que está colocado sobre a mesa e dentro dos incentivos especiais que o Brasil oferece, que é esse da energia renovável. E que, friso novamente, não é verdade que o Brasil está competindo. Não é verdade. Não existe evidência. Isso está ancorado em discursos, mas não em fatos. Uma outra questão, tributação. Esse setor, para seguir adiante, ele não apenas tem temas específicos de tributação extremamente favoráveis em nível internacional, mas também, no topo disso, ainda se pede mais
mais incentivos fiscais. É preciso se levar em conta se esse tipo de investimento ou está sendo desenhado da melhor maneira para levar em conta os interesses nacionais. Um outro tema, jurisdição. A jurisdição sobre os data centers é muito diferente da jurisdição da empresa da esquina. Então, é preciso que o governo brasileiro, que a sociedade brasileira tenha tudo isso em conta, porque isso pode pesar, em especial em momentos críticos, como, por exemplo, esse que a gente vive no dia de hoje. Bom, propostas e caminhos, né, com uma visão bastante construtiva, já que o Brasil precisa desses data centers. Me parece que um caminho bastante razoável, senhores deputados, é considerar a questão da adicionalidade de energia. O setor de data centers deveria se comprometer a adicionar, não necessariamente a curto prazo, mas em algum prazo no futuro, a energia correspondente que ele hoje vai absorver do grid. A mesma coisa deveria acontecer com o setor de água. Então, deveria ser uma contrapartida, uma contribuição do setor à economia nacional e aos interesses nacionais. Uma terceira questão a ser considerada é a questão da localização. É preciso levar em conta, como eu já tinha mencionado, que os data centers não deveriam estar alocados ou localizados em setores onde já há estresse hídrico, ou que poderá enfrentar estresse hídrico num período de médio prazo, por conta das questões que nós já falamos. É mais do que razoável levar em conta também que o projeto de lei inclua métricas de custo-benefício econômico, mas também social, em que se possa acompanhar e monitorar e condicionar a vinda e a instalação desses data centers. Um outro ponto também no campo das condicionalidades e compensações é que o setor de data centers contribua para a digitalização de municípios, estados e escolas das regiões em que eles estão inseridos, algo que pode ter um impacto econômico bastante ínfimo para esses data centers, mas de extrema importância para estados, municípios, escolas e universidades da região. Uma outra questão que já foi mencionado, acredito, é a questão dos P&Ds, que os data centers tragam e se comprometam a co-desenvolver centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e laboratórios com universidades públicas, universidades privadas e outras empresas aqui localizadas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, de tal forma a ajudar a criar e a desenvolver todo um conhecimento, experiência e inserção nesse setor construtiva e que atenda aos interesses do país com uma visão não apenas de médio e longo prazo, mas também de curto prazo. E para fechar, senhor deputado, eu queria enfatizar novamente que esse setor, sim, é crítico, o Brasil prescinde dele, o Brasil precisa de data centers que garantam ao país a proteção dos dados de interesse nacional, como os dados dos bancos, do setor de saúde, do governo e de tantos outros setores. Isso terá que também ser levado em conta, essa garantia de proteção dos dados do ponto de vista mais sofisticado e técnico, de tal forma que haja uma comunhão de interesses entre o setor corporativo e o setor e os interesses públicos. Eu paro por aqui e agradeço. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao senhor Andrei Gutierrez para fazer sua apresentação por até 10 minutos. Muito obrigado, deputado. Eu queria agradecer aqui ao deputado Davi Soares pelo convite, pelo ofício, convidando a Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, a estar aqui presente para a gente poder falar um pouquinho de como é que a gente vê esse debate. Bom,
Eu vou entrar aqui, eu vou apresentar inicialmente, eu vou falar da ABS, depois eu vou entrar um pouquinho, falar do cenário brasileiro, como é que a gente está vendo esse cenário, e depois comentar brevemente, se sobrar também o tempo, né, o tempo está muito escasso, a gente comentar os processos legislativos que estão em andamento. A ABS, bom, para quem não conhece, a associação vai fazer 40 anos no ano que vem. A gente representa mais de 2.000 empresas em 24 estados do Brasil, e a maioria dessas empresas, deputado, 77% são micro e pequenas empresas brasileiras. A gente tem as grandes empresas, né, americanas, europeias, chinesas, tem até empresa russa, mas a maioria das empresas são brasileiras. E quando a gente fala em data centers, no nosso ecossistema, entre os nossos associados, a gente tem desde empresas que constroem data centers internamente para fornecer serviços para os seus clientes, a gente tem empresas que fazem equipamentos, seja servidores, mainframes, ou empresas de semicondutores, grandes empresas globais de semicondutores também são associadas nossas, ou empresas que fazem serviços, né, serviços para data center, instalação, gestão, modernização de data centers. A gente sabe que tem muito data center no Brasil e muitos deles estão precisando também se modernizar. Inclusive, é até importante que políticas públicas, né, que pensem no setor, não pensem só nos novos investimentos, mas que também pensem em estímulos para a modernização desses data centers. A gente tem empresas de computação em nuvem, né, como o colega que estava mencionando aqui agora, empresas que provêm serviços, né, os mais diversos por meio da nuvem. E software como serviço. A gente tem muita empresa de software, e software como serviço. Quando a gente contrata um software, ele não está necessariamente, um aplicativo pode ser considerado um software. Ele não está necessariamente no nosso celular. Ele está rodando em algum lugar, né? E esse lugar é uma nuvem. Então, as nossas empresas, quando elas estão fornecendo, e cada vez mais o mercado de software como serviço, ele está crescendo, isso depende da computação em nuvem. Bom, aí eu entro aqui no cenário brasileiro, eu acho que é importante a gente mencionar. O tema sobre data center não se trata exclusivamente de inteligência artificial, ponto. O tema de data center não se trata de empresas americanas investindo no Brasil, ponto. O tema de data center é um tema brasileiro, antes de tudo, que se trata de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que olhar. Segundo, o contexto global. O contexto global, que já foi, os colegas já me precederam aqui, aumento da demanda da IA, né, ausência de fontes de energia sustentável nos países tradicionais que investem muito em inteligência artificial. O professor Arbache mencionou aqui, Estados Unidos com a matriz de 24%, 25% limpa, a nossa 89%, 90%. Então, é uma oportunidade nossa que a gente tem aqui nesse cenário global. E aí eu entro aqui também, falando do contexto nacional, que a gente tem que levar em consideração, hoje cerca de 50% a 60%, dependendo dos números, de processamento dos dados do Brasil são feitos fora do Brasil. Então a gente precisa, sem discriminar o acesso ao processamento lá de fora, porque senão o Brasil vai perder competitividade, da gente ter políticas públicas para cada vez mais tornar barato que a gente tenha, que o brasileiro invista em data center, invista em processamento aqui no Brasil. O brasileiro, o estrangeiro, enfim, para que a gente possa avançar cada vez mais em investimento aqui no Brasil. Por que não está? Por que está 40%, 50%? Porque é caro, porque é ineficiente. Né? A gente sempre teve o problema do custo da energia, da transmissão, que agora sanou. Então, eu acho que são pontos que a gente precisa olhar. E aí eu trago aqui alguns dados com relação ao contexto brasileiro específico. Quando eu falo um tema brasileiro, não dá para a gente esquecer que o setor financeiro, se a gente pegar dados da Febraban, só em 2023, ele fez 186 bilhões de transações financeiras no ano. Isso dá 500 milhões de transações por dia. Quase 100% dessas transações são digitais e são processadas em algum data center aqui no Brasil. O varejo tradicional, se a gente for olhar os números das transações do varejo, os 300 maiores varejistas do país movimentaram 1,1 trilhão de reais em venda em 23. Bom, você tem o varejo físico, nem todos são digitais. Mas se a gente pegar os 300 maiores, né,
só os 5 maiores movimentaram quase que 1/3 disso, 300 milhões de reais, e boa parte, é só você fracionar quanto que veio do e-commerce, já é uma boa parte ali, uns 30% que já está vindo. E quando você fala do e-commerce, você está falando de processamento da venda, da questão da gestão do estoque, do pagamento, meios de pagamento, tudo isso se processa num data center. Precisa, se a gente pegar crescimento dos bancos, crescimento do setor de varejo, a gente precisa cada vez mais de data centers. E aí eu trago aqui um estudo da ABS, né? A gente faz há 21 anos um estudo sobre o mercado de tecnologia da informação com o IDC, e eu só trago alguns setores, os investimentos, né? Os maiores consumidores de tecnologia no Brasil, pegando hardware, software e serviço de software, né? Mas aí depois eu vou entrar. Mas dá para a gente ter uma ideia de como o Brasil está avançando na digitalização. O setor que mais... Bom, o Brasil como um todo consumiu, o ano passado, cerca de 60 bilhões de dólares, dá uns 320 bilhões de reais. E eu vou falar os números aqui em dólar. O maior consumidor de tecnologia, o setor de telecom, 7,1 bilhões de dólares, que dá 23%. Depois o setor financeiro, 5,2 bilhões de dólares. A indústria brasileira investiu 4,2 bilhões de dólares em tecnologia. O governo, que é um ente fundamental, investiu 3. Comércio, 2,7, e aí começa a descer, e o que me chama mais atenção ainda é o baixo investimento, por incrível que pareça, da saúde, do agronegócio e ainda de petróleo e gás, que poderiam investir muito mais. Se a gente pega as projeções, né, de crescimento, a Telecom passa de 7 para 11 bi até 2028. O setor financeiro vai investir de 5, ele vai passar para quase 9 bilhões de dólares. A indústria de 4 para 6,9. O governo de 3 para quase 5, o comércio de 2,7 para 3,4 e o agronegócio de 0,7 para 1,7 ali, beirando os 2. Isso quer dizer que os setores econômicos brasileiros estão se digitalizando muito forte. E a computação em nuvem, é lógico que tem investimento em hardware, mas a computação em nuvem, que depende do software como serviço e de outros serviços digitais, ela é muito forte. E aí eu trago alguns números aqui também nossos. Quando a gente pega esse número total de investimento em tecnologia da informação, metade geralmente é hardware e a outra metade são serviços e software. Software especificamente, a gente está falando de 31%, algo em torno no Brasil de 19 bilhões de dólares, o que daria ali uns 102 bilhões de reais de investimento feito em 2024 em software. Se a gente vai olhar, tudo bem, tem muita empresa que investe in-house, na máquina. Né? A empresa coloca o software na máquina e não usa a nuvem. Então, ela não estaria usando um data center. Eu separei esses números para a gente pegar só as empresas que estão usando software como serviço ou plataforma como serviço, que é o software que depende da nuvem. A gente vai pegar ali em torno de um valor desses 19 bilhões de dólares, cerca de 8, quase 9 bilhões são da nuvem. A gente está falando aqui, você multiplica ali pelo câmbio por 5,4, você vai chegar no número em real. Mas a gente está falando aqui de cerca de 8, 9 bilhões de reais que vem da computação em nuvem. E a gente está falando aqui a previsão para 2028, que esses 8 vão ampliar para quase 17, 18%, né? 18 bilhões de dólares. Ou seja, de 8 para 18 bilhões de dólares até 2028, em consumo de software como serviço, que vai precisar cada vez mais de data centers. Então, eu fiz esse panorama para colocar que o tema é um tema nacional, é um tema estratégico para o país, que todos os setores vão precisar desse investimento e todos os setores vão precisar de data center. Então, a gente precisa olhar o custo, o acesso, não é só o grande data center, é o data center do banco, é o data center do varejo, é o data center da empresa de telecomunicações, é o data center da empresa de laboratório na área de saúde. Então, são todos esses que precisam ter estímulos e precisam investir cada vez mais em data center. Quando a gente entra aqui e eu já estou caminhando para encerrar minha fala, no contexto legislativo, e a gente está debatendo aqui o projeto de lei 1680, se eu não me engano, que fala ali do Plano Nacional de Zonas Específicas de Processamento e Armazenamento Digital. Eu acho que, e das EPACs que a gente discutiu aqui há pouco tempo atrás, a gente precisa ter planos como o Redata, que estimula data center no país inteiro. A gente não pode ficar restrito a zonas específicas. Nada impede você avançar.
mas primeiro a gente precisa olhar para o país como um todo. A gente acompanha com muita atenção o Redata em torno, sobretudo porque a gente sabe que os custos com importação de hardware é muito caro, é o maior peso, né? Segundo dados, se eu não me engano, do MDI, que é algo em torno de 53%, a BDI acho que 60% do investimento em data center. Então isso não tem componente nacional, é difícil de você ter, difícil não, praticamente impossível você ter, né? Então a gente precisa importar. E não tem política de substituição de importações que vai resolver isso, porque são data centers até que a China está querendo ter e precisa dos Estados Unidos para ter boa parte desses data centers, sobretudo quando a gente está falando de inteligência artificial, né? A gente vê como muita preocupação a eventual inclusão desse debate no debate de inteligência artificial. Inteligência artificial é um objeto específico, né? Não é um tema de necessariamente data center. Você pode ter uma interface entre data center e inteligência artificial, mas o tema de data center, ele é o tema de infraestrutura, ele é o tema de desenvolvimento, infraestrutura para o desenvolvimento econômico de todos esses setores que eu mencionei aqui, e não só a exportação de treinamento de modelo de inteligência artificial. Então, acho que isso precisa estar bem claro aqui para essa casa. E a gente vê com muita preocupação movimentos, como, por exemplo, o movimento da Anatel, né, que soltou a resolução 780, agora, dia 1º de agosto, para avaliação de conformidades para data centers que integrem a rede de telecomunicação. É muito dúbio, a gente ainda não sabe. E seria muito bem-vindo se os setores, as agências regulatórias, olhassem para os seus setores, vendo a resiliência dos seus setores, né? A segurança ali cibernética, a resiliência no fornecimento. O Banco Central tem feito isso no setor financeiro, a ANEEL tem feito isso no setor de energia elétrica, e a Anatel até hoje também tem feito isso. A preocupação é expandir para outros serviços, expandir para outros data centers que não necessariamente são a infraestrutura de telecomunicações. Então a gente vê isso com muita preocupação. Enfim, eu encerro aqui dizendo isso. O data center no Brasil é uma necessidade premente. Não é, eu gosto de falar que esse tema é uma política pública para ontem, né? Porque a gente já está crescendo, o Brasil vai crescer cada vez mais, depende de data center. É estratégico para o país, para a competitividade das nossas empresas brasileiras, e a gente precisa tomar muito cuidado com a tentação de ter regulações gerais, né? Cada setor vai ter uma especificidade que a gente precisa olhar. Cada tamanho de data center vai ter uma especificidade e não necessariamente uma bala de prata vai resolver, né, todos esses pontos ou eventuais riscos que cada um possa ter. A gente vê com muito bons olhos, por exemplo, uma política pública como o Redata, que atrela o estímulo, né, segundo anunciaram os colegas, sobretudo o Ministério da Fazenda, que atrela o estímulo a boas práticas de consumo de energia, de consumo de águas, né, para você conseguir avançar através das boas práticas ali o padrão. E só para finalizar aqui, hoje a gente precisa tomar muito cuidado com esse debate sobre o alto consumo de água, né? O que a gente tem visto é que os data centers de hoje mais modernos, e o colega que me precedeu trouxe isso, e eu só trago aqui, semana passada, a nossa entidade irmã parceira, a Brascom, junto com a Associação Brasileira de Data Centers, soltaram um estudo muito importante e que vem a calhar sobre o consumo de energia e água por data centers, os mais modernos agora, que estão sendo construídos no Brasil. Então a energia, eu acho que é muito importante trazer isso. A energia do data center hoje é 1,7% que ele consome no Brasil. Pode chegar a 29%, pelas projeções ali de 3,5 megawatts, a 3,6% de energia. Só para ter um parâmetro, hoje a indústria consome 36% de energia no Brasil. E água, a previsão é que um data center ele consome 23 metros cúbicos por megawatt. E essa água ela é ciclo fechado, você não perde. Então, a gente está falando ali num consumo de, hoje, 0,003% da água. Em 29 isso pode chegar a 0,08%. E se a gente só hoje for pegar a indústria consome 9% da água de todo o consumo no Brasil. Agradeço mais uma vez o convite e peço desculpa por me estender um pouquinho. Obrigado. Passa a palavra ao senhor Luiz Henrique Barbosa da Silva. Bom dia a todos. Me escutam bem? Eu trouxe apenas um slide aqui para falar um pouco em nome da Telcomp, então eu queria agradecer o deputado Zacarias Calil, que está presidindo essa audiência nesse momento, os deputados que estiveram aqui, Davi Soares, o Ricardo Barros, Pedro Lucas, autor do projeto de lei, dizer que é uma iniciativa importante. Essa iniciativa
de fomentar o mercado de data centers, vindo do PL 1680. Né? A Telcomp é uma associação de 25 anos de existência, representa empresas de telecomunicações. E eu trouxe esse único slide aqui para simplificar, mas nós, dentro da associação, temos empresas de cabo submarino, empresas que operam satélite, empresas de data center propriamente dito, com rede de transmissão de longa distância, conectando os diversos estados do país, redes de última milha, sejam elas redes móveis, né, wireless ou redes fixas. E quando a gente pensa no mercado de data center e fomento a esse mercado, a gente tem que entender o ecossistema como um todo. Como aqui eu peço a liberdade, né, na Comissão de Ciência e Tecnologia, e a gente está falando na Casa do Povo, acho que a gente tem que simplificar um pouco as discussões. Muitos dos que me antecederam falaram das diversas aplicações de data center, que existe data center cloud, data center de inteligência artificial, edge, data center para colocation. A maneira mais simples, acho que, da gente fazer um paralelo disso, venho trazer aqui o exemplo de hospitais. O que são hospitais? A gente pode ter um hospital base, pode ter hospitais especializados, como um hospital de cardiologia, um hospital do coração, um hospital do câncer, um hospital especializado em doenças neurológicas, e na base, atendendo a população, pronto-socorro para um primeiro atendimento, a UBS para a vacina. Então, o mercado de data center é tão dinâmico quanto hospitais. Tem diversos tipos de data centers sendo necessários em diversas regiões, depende da demanda que existe, né, a questão populacional, e as aplicações. Você não vai ter né, hospitais de câncer ou de doenças neurológicas em todas as cidades. Né? Então, a gente tem que entender o mercado de data center como sendo um mercado dinâmico. E, nesse sentido, o projeto de lei ele tem que, de alguma forma, considerar toda a cadeia, o ecossistema de digital, né, para fomentar o mercado de data center. Um data center isolado, ele não vai resolver, não vai ajudar o Brasil na transformação digital, nesse caminho de desenvolvimento. Então, o que eu queria trazer aqui de fala, né? Quer dizer, a proximidade entre a infraestrutura, o processamento e a aplicação final é decisiva, em muitos casos, dos data centers. Tem aplicações que exigem baixa latência, né, os carros conectados, a telemedicina, a automação industrial. Então, você vai ter que ter data centers espalhados no Brasil todo. Né? Do outro lado, a gente não pode apenas pensar em ZPADs, né, com zonas específicas e achar que somente aquelas zonas você vai colocar data center e está resolvido. Então, é preciso criar um incentivo para além de simplesmente zonas específicas, né? Trazer data center para muito além do eixo Rio-São Paulo, Sudeste, como outros colegas trouxeram aqui, que me antecederam. E o que é o ecossistema, né, da economia de dados, da transformação digital pela qual a sociedade está passando? Né? Um data center processa dados, esse dados vai ser coletado em algum momento. Então, a gente precisa pensar em coleta de dados, né, quando a gente fala de IoT, sensores de dispositivos que estão espalhados na indústria, no campo, junto das pessoas, o relógio conectado que a gente usa, né? Esse cara vai estar conectado a uma rede de última milha, uma rede de banda larga fixa, como trouxe aqui o Abrint, o colega Basílio da Abrint, pode ser uma rede satelital, uma rede móvel, né? E isso vai se conectar com redes de transmissão e vai chegar em algum data center aplicável para aquela situação que a gente está tratando. O processamento vai ocorrer dentro do data center, então a gente precisa de energia, como foi falado aqui, né? O Brasil tem a vantagem da energia renovável. Depois o data center vai exportar esse dado para algum lugar, né? Muitas vezes o dado bruto foi para o data center, processou, isso é a economia 4.0 digital, e na ponta alguém vai tomar uma decisão em função dos dados processados. O carro conectado ele vai decidir se vira para a direita, vira para a esquerda, se freia. Então, o dado retorna para a ponta novamente, né? Então, aquele equipamento industrial, uma rota logística, é tomada uma devida ação. Então, a gente tem que pensar com o data center sendo uma parte desse ecossistema de coleta de dados, de processamento de dados, de transmissão de dados. Então, por isso é preciso pensar data centers, mas é preciso pensar redes de satélite, redes móveis, redes fixas, redes de transmissão, cabos submarinos, a indústria cloud na ponta, com software
como até o colega do Google ou o colega da ABS. Então, é um ecossistema que tem que ser considerado, né? Então, o que a gente propõe aqui é que essa discussão de data center, como ocorre uma discussão aqui dentro dessa casa a respeito de cabos submarinos, existe um projeto de lei para desoneração de Fistel, ela tem que ser mais ampla. A gente tem que pensar numa política de infraestrutura digital e que isso seja tratado de forma integrada. Então, o deputado Davi Soares, que presidiu aqui a sessão por um tempo, tem projeto de lei a respeito de cabos submarinos, de IoT. Então, essa é a ideia, né? Você tem que considerar toda essa infraestrutura digital, então os cabos submarinos que conectam os nossos data centers, os nossos dados com o resto do mundo. Foi falado que grande parte do processamento de dados brasileiro ocorre fora do país e a melhor maneira da gente ter uma política robusta de data center é se integrar com o mundo, não é achar que a gente vai substituir o que é processado na Virgínia. Talvez a gente pode processar dados de outros países aqui, ter segurança jurídica, estar integrado economicamente com o resto do mundo, é a melhor maneira da gente garantir essa soberania. A gente tem que fazer uso eficiente das redes, né, uso de espectro, de redes móveis, então essa agenda ela inclui redes de telecomunicações de maneira mais ampla, né, esses data centers regionais, como eu disse aqui, energia sustentável. Então, como mensagem dessa minha primeira fala, e eu tentei resumir, já que, enfim, tiveram diversos que me antecederam aqui, foram dando recados específicos para cada subtema, né? O Brasil precisa pensar a transformação digital não como apenas incentivos a data centers, mas como a construção de um ecossistema completo de produção, transmissão, processamento e consumo de dados. Na ponta eu capto os dados, ele vai ser transmitido até o data center, lá vai ser processado, e o dado é transformado em informação para ação num sistema produtivo qualquer, seja na telemedicina, seja na educação, na indústria, no agronegócio brasileiro. Só assim, transformando dados em decisões em ações que impactam positivamente a economia, a gente vai prosperar enquanto sociedade, enquanto país. Então, o PL 1680 é um passo importante nessa discussão, mas ele deve ser uma semente e ser discutido aqui dentro dessa comissão, uma política nacional de infraestruturas digitais. Então, tem os cabos submarinos, as redes de espectro, o acesso ao espectro de maneira mais ampla, o uso dos dispositivos de internet das coisas, porque o data center está conectado com tudo isso. Então, são essas minhas primeiras considerações. Agradeço pela atenção aqui e passo a palavra para o presidente da comissão. Obrigado. Parabéns pela explanação. Desculpa aí, aqui está tendo uma votação lá na Comissão de Saúde e a gente tem que estar sempre presente. Mas eu acho interessante aqui que a gente está discutindo em relação à energia. Eu participei de um evento recentemente agora com o deputado Lafayette Andrade, que ele defende muito a energia limpa, né? Então eu anotei alguns itens aqui, principalmente das tecnologias incentivadas pelo Redata. Então eu achei interessante que um dos focos principais é a expansão da capacidade computacional para inteligência artificial, especialmente modelos generativos e de aprendizado profundo. Bom, todos os data centers participantes devem operar com 100% de energia renovável, reforçando o compromisso com a neutralidade de carbono. O Redata estimula a produção nacional de servidores e computadores com foco na nacionalização de parte da cadeia tecnológica. GPUs ainda são importadas, mas há incentivo à montagem local. E foi dito também que as empresas devem destinar parte de capacidade dos data centers para universidades, como foi citado aqui em relação aos Estados Unidos, né? Que as pessoas colaboram. Então, para as universidades, startups e projetos de pesquisa, além de contribuir com 2% da receita
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Então, assim, são dados que eu achei muito importantes em relação a esses itens que foram aqui discutidos, né? Então, assim, os impactos esperados. Estimula a instalação de infraestruturas de dados de alta densidade essenciais para a inteligência artificial e computação avançada. Projeção de movimentar até 2 trilhões em investimentos nos próximos 10 anos. Desenvolvimento de projetos emblemáticos, como o Complexo Portuário de Pecém, no Ceará, em parceria com o ByteDance, controladora do TikTok, e a geradora Casa de Ventos. Por que o Brasil é um investimento? O país possui energia limpa e abundante, o que é um diferencial competitivo global, especialmente diante das restrições energéticas em outras regiões, como os Estados Unidos. Então, o governo quer aproveitar esse cenário para atrair Big Techs e consolidar o Brasil como uma plataforma estratégica para serviços digitais. Isso aí são dados que eu peguei lá com o pessoal, né, da energia limpa. E o que me chamou a atenção aqui também, deixa eu ver aqui. Olha aqui, principais tendências, falou sobre o adensamento, né? Racks de alta densidade e instalações corporativas e industriais, computação de alto desempenho, que já foi falado, e agora o que interessei aqui foi sistema de resfriamento líquido para lidar com o calor gerado. Há uma migração para tecnologias como resfriamento líquido, que são mais eficientes que os sistemas tradicionais de ar. Eu acho que é uma pequena contribuição, né, que a gente pode dar em relação ao conhecimento. Alguém gostaria de se manifestar, ou falar mais? Para as considerações finais, rapidinho, por favor. Pois não, Luiz Henrique. Obrigado, deputado. Se eu posso me somar à fala do Andrei, que se preocupou com uma resolução da Anatel, a 680, eu estou vendo outras entidades aqui, tem uma preocupação, todo mundo, o mercado de data center é um mercado importante e ele trabalha sempre para certificar os data centers da melhor forma. Então, realmente, uma preocupação, eu vejo de várias associações, com sair uma resolução sem análise de impacto regulatório, sem prévio conhecimento. Eu sei que a gente está fazendo um trabalho de uma manifestação conjunta para que se entenda o setor antes de criar regra, né? Que é o que a gente está discutindo aqui dentro dessa casa. Tem aspectos importantes que têm que ser entendidos, discutido com o setor privado antes de sair criando resolução, porque isso causa muito desconforto, incômodo e insegurança jurídica no limite. Tá, obrigado. Mais alguém, por favor, senhor Luiz? Oi, estão me ouvindo? Eu gostaria de fazer um comentário. Nos últimos 10 anos no Brasil, que representa aqui onde foram construídos quase 80% dos data centers que existem hoje, todos esses data centers eles foram construídos com sistema de condensação a ar, onde o consumo de energia, como o Gutierrez comentou, o consumo de água, desculpe, ele é basicamente para encher o circuito fechado. Então a nossa indústria é uma indústria que é importante desmistificar, que ela basicamente não consome água. Quando a gente olha dados globais que contam desse estudo da Brascom, que a BDC participou, o mercado global de data center hoje em dia ele não consome 0,5% da água global. Isso que em muitos países ainda se usa, onde tem água disponível, ainda se usa condensação à água. A nossa realidade aqui no Brasil é bastante diferente, tá? Depois eu posso encaminhar o estudo para o professor. E é importante a gente desmistificar. Com relação ao consumo de energia, quanto mais os data centers vão demandando mais energia, como o deputado acabou de comentar, passa a se usar refrigeração líquida, que agrega muita eficiência energética para os sistemas. Então existe uma métrica no mercado que é o PUE, que a maioria dos data centers de cloud trabalha aqui no Brasil com PUE de 1,5, e os data centers de inteligência artificial, aqui no Brasil a gente tem uma previsão que eles vão trabalhar com em torno de 1,2. Ou seja,
eu vou consumir só 20% a mais de energia para refrigerar o calor que está gerado, justamente por causa dos circuitos de refrigeração líquida. Obrigado. Bom, cadê o Alexandre? Pois não, Michel. Deputado, não, eu queria de novo agradecer e dialogar com o ponto que o senhor colocou, que me parece muito pertinente, deputado Zacarias Calil, em relação aos seus questionamentos. É fundamental a preocupação que o senhor traz em relação à energia, à produção limpa por trás dos data centers. Eu queria só trazer alguns dados muito rápidos em relação ao Google Cloud, que investe no Brasil há muitos anos. A gente tem uma região de nuvem no Brasil, em São Paulo, desde 2017, e essa é uma das regiões com produção mais limpa do Google no mundo, né? Ela tem um índice de 90% de energia limpa, essa livre de carbono, melhor dizendo, essa é a região do Google Cloud em São Paulo, no Brasil. Então esse é um aspecto importante. E por fim, reforçar, o senhor mencionou também a infraestrutura de cabos submarinos, também é um elemento muito importante. O Google Cloud investe, tem 4 cabos submarinos no Brasil. O maior cabo submarino do mundo justamente conecta os Estados Unidos até São Paulo e segue para o continente. Então, esse é um elemento importante. São mais de 178 bilhões de dólares investidos na região. Então, um dado fundamental só para corroborar o ponto que o senhor mencionou, mas, sem dúvida nenhuma, é um compromisso que a gente tem, tanto de energia limpa quanto com investimento de infraestrutura. Pois não. É só dar uma polemizada aqui, para aproveitar também o cenário. Eu não sou especialista da área, né, mas eu já trabalhei há muito tempo em grandes empresas de tecnologia, trabalhei na IBM por quase 10 anos, e eu lembro que lá a gente tinha a energia do data center, basicamente hidrelétrica, né, pegando a nossa matriz limpa, e tinha o problema do data center é a contingência. Aí a minha recomendação é que, e com muita humildade dizendo que eu não sou especialista, mas que se escutem os especialistas no setor, porque e a gente já viu muitas críticas, sobretudo com relação ao MP 1307, que coloca isso como uma obrigação, 100% de energia renovável, se é viável dentro do ponto de vista da resiliência do data center. Eu explico. O data center tem que funcionar 24 horas por 7, não pode parar. O problema não é a energia que mantém ele. O problema é, quando ele para, qual que é a energia auxiliar que você usa. Como eu não sou especialista do setor, ainda não sei se as baterias elétricas são capazes de suportar, ou se ainda a gente precisa ter tanques a diesel, entrar com outra fonte de energia não renovável, no caso de emergência, mas aí o consumo é muito baixo. Mas o meu conselho, a minha recomendação é que, antes da Câmara avançar, que se chame os especialistas para ver se é possível. Se não for, coloca ali alguma coisa em torno, né, vai buscar, dentro do possível, o máximo possível de energia renovável, mas levando em consideração essa especificidade que o data center não pode parar, né? Então, Deputado, só a correção, eu mencionei o número, é o impacto do investimento de cabos, só para deixar bem claro, o impacto na economia local. Não, tá certo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos senhores parlamentares, aos assessores, aos profissionais da imprensa, ao público em geral e, mais uma vez, aos senhores palestrantes, pelas importantes contribuições trazidas a este debate. Declaro encerrados os trabalhos e está encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Bom dia a todos.